Fala, galera! Bom, nessa aula nós vamos aprender agora um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros, certinho? Os números naturais, que é o conjunto de números, né, que foi explicado para você no vídeo anterior, a gente trabalhava, né, somente com números utilizados para contar as coisas. Tá, porque não precisava mais, além disso, era simplesmente utilizado números somente para contar coisas, objetos, né, animais, não sei, utilizado para contar. Aí depende da necessidade, né? Já o conjunto dos números inteiros, que é o próximo conjunto que nós vamos falar, né, que é essa videoaula de agora. Primeiro, os números inteiros, ele é representado pela letra Z, tá? Aí você pensa, opa, Z de inteiro? Não, não tem nada a ver, gente. É porque assim, ó, existe um outro conjunto numérico que começa também com a letra I, que são os números irracionais, tá? Os números irracionais, eles são representados pela letra I. Então, os inteiros precisavam utilizar uma outra letra para, né, representar os inteiros, porque o I já está sendo utilizado para outro conjunto numérico, tá? Que vai ser estudado mais à frente. Em próximos vídeos aí nós vamos falar sobre os números irracionais. Já os números inteiros precisava ser utilizado outra letra. Qual letra foi escolhida para representar os números inteiros? A letra Z, tá bom? Então, a sigla que representa o conjunto dos números inteiros é a letra Z. Bom, voltando aqui à questão dos números que era utilizado para contar, que são os naturais, a humanidade sempre, né, tem a tendência de desenvolver, né? Por exemplo, há alguns anos, muito não, mas há alguns anos atrás não existia o celular. Né? Talvez você está assistindo essa videoaula pelo celular. Não existia celular, as pessoas não sabiam o que era um celular. Hoje em dia todo mundo sabe o que é celular. Antigamente não existia carro. A gente andava o quê? A cavalo, a pé, né? O meio de transporte era animais. Hoje em dia temos o quê? Temos carros, temos até avião. A gente consegue hoje deslocar de um local ao outro até o quê? Pelo ar. Então, assim, sempre a humanidade desenvolve, né? Desenvolve, seja tecnologia, seja o que for, a humanidade sempre está desenvolvendo, então você está melhorando, tá, as coisas, certo? Eu, assim, há alguns anos atrás, eu pensava assim, ó, uma vez eu falei com uma pessoa, eu falei assim, nossa, daqui uns tempos, você vai pegar, por exemplo, aí um celular, né, uma coisa, e coloca assim, tira a foto, o negócio vai traduzir para o inglês. Gente, hoje já existe isso. Se você utilizar o Google Tradutor, o Google Translator, se você colocar a opção de câmera lá, você posiciona a câmera no texto em inglês, ele traduz o texto pra gente. Você vê o negócio traduzindo. Ou seja, uma coisa que antigamente eu pensava, nossa, daqui um dia vai acontecer isso. Hoje eu estou vivendo isso. Certo? Então, assim, a humanidade sempre tem a tendência de... Sempre tem a tendência, não. A humanidade sempre, ela evolui, ela desenvolve as coisas, tá? Bom, da mesma forma aconteceu-se com os números, certo? Antes, os números eram utilizados apenas para contar as coisas. A humanidade começou o quê? A desenvolver, a evoluir em relação ao quê? A negócios. Então, a partir do momento que a humanidade começa a desenvolver, as coisas precisam ser melhoradas. Então, o que acontece? Quando a humanidade começou a desenvolver a mente em relação à questão de negócio, começou a realizar negócios, começou, ao invés só de contar os animais, contar objetos, ele começou a negociar esses objetos, esses animais. Eu comecei a fazer o quê? Eu comprava, né, de outra pessoa vendia para mim. Então começou a evoluir o quê? Vamos começar a negociar as nossas coisas. Então começou o quê? O comércio. Então com o aparecimento do comércio, começou o quê? A humanidade teve uma obrigação de quê? De melhorar a utilização dos números, que a gente antes utilizava somente para contar as coisas. Agora precisamos o quê? Precisamos melhorar. Por quê? Porque no negócio, por exemplo, se eu compro uma coisa de você, ou então eu te entrego alguma coisa, você precisa devolver mais. Então, como que eu vou utilizar isso? Aí aconteceu o quê? O aparecimento dos números negativos. Quando você entregava uma coisa e precisava retirar mais do que aquilo lá. Então, eles não sabiam o que era isso. O que era um número negativo. Para você ter uma ideia, quando ainda não tinha
aparecia desenvolvido, né, criado a operação de subtração, quando ia fazer algum negócio que o resultado dava um número negativo, eles não sabiam o que era isso, eles achavam isso estranho. O número negativo, a princípio, ele não chamava-se número negativo. Isso foi com o tempo, eles batizaram de número negativo, com um sinalzinho de menos, né? Eles chamavam ele de número absurdo. Por quê? Porque eles não entendiam o que era isso. Como que eu vou colocar uma coisa e vou retirar mais do que eu tenho? Como que eu tenho 10 aqui e vou retirar 12? Não tem. Então, assim, eles não conseguiam entender esse fato de você ter uma coisa, uma quantidade, e você vai retirar mais do que você tem. Ah, eu tenho 15 e quero tirar 100. Como? Não tem 100. Como é que eu vou tirar 100 de 15? Então, começaram a chamar o resultado disso de número absurdo, tá bom? Então, o primeiro nome que os números negativos teve na humanidade foi de número absurdo, porque conhecia-se apenas os números o quê? Positivos, porque era acostumado somente contar as coisas. Não tinha um costume ainda de fazer negócios com os números, né? Então, houve-se essa necessidade de aplicar o quê? Fazer operações de adição, operação de subtração. Tá, até então, nos números naturais, não tinha nenhum problema, porque a gente apenas contava. Com o advento dos negócios, né? Fazer comércio de coisas, de mercadorias, né? De animais, houve-se a necessidade de aumentar essa quantidade. Antes só tinha o número positivo, né? Agora vamos aumentar isso. Como? Com o aparecimento da subtração. Tá? Por exemplo, se eu pegar os números naturais, que foi do vídeo anterior, ou seja, daqui para frente, né? Eu posso aplicar adição e multiplicação, tranquilo, né? Mas se eu aplicar uma operação de subtração, eu não tenho número suficiente para obter as minhas respostas. Da mesma forma, a divisão. Olha só, aí com o tempo, com a melhoria, né, o comércio, a evolução da humanidade, aí eles começaram, né, começou a pensar, nossa, esse número que ele é absurdo, né, ou seja, dá negativo, então a gente não, né, aí o que eles fizeram? Desenvolveram essa quantidade de número, né, e passou-se a aplicar a subtração. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui, ó, 5 menos 3 é igual a quanto? 2. Tudo bem, né? 5 menos 3, ou seja, um número natural menos um outro natural, deu um resultado que é natural, né? Ou seja, isso aqui, ó, esses três números aqui, ó, esse símbolo aqui, gente, significa pertence, tá? Então, olha só, esses dois números aqui e a resposta, todos eles pertencem ao conjunto dos números naturais. Mas olha só, e se eu inverter, eu colocar assim, ó, 3 menos 5, quanto que vai dar a minha resposta? Menos 2. Aí, nesse caso, a minha resposta não, ó, riscado, que significa não pertence. Nesse caso, a minha resposta não pertence aos números naturais. Então, houve-se a necessidade de aumentar esse conjunto, né, numérico, ou seja, batizou-se de números inteiros e passou-se a utilizar o que? A subtração. Tá bom? Passou-se a utilizar a subtração. Então, o conjunto dos números inteiros, o conjunto anterior a ele era quem? Os naturais. Todos os números naturais estão aqui dentro dele. Só que agora nós vamos aumentar ele ainda mais. Vamos acrescentar quem? Os números negativos. Tá vendo? Olha só, vou pegar aqui do zero. Ó, 0, 1, 2, 3, né, positivo, e vai até o infinito. Ou então eu posso pegar do zero voltando. Ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, e também vai para o infinito, só que no sentido negativo, tá? Então tá aqui, ó. Representação dos números inteiros, letra Z igual, abre chave, mesmo procedimento, tá? Aqui eu já coloco 3 pontinhos nisso, por quê? Porque o negativo é para esse lado, o positivo é para o outro. Então ele vem do infinito aqui negativo, né? Vem menos 3, menos 2, menos 1, chega no zero e passa, e continua. 1, 2, 3 e vai para o infinito no lado positivo, tá? Olha só, o fechamento para os números inteiros. A adição continua, né, porque o conjunto dos números naturais estão aqui dentro dele, né? Então, o conjunto dos números inteiros é composto por todos os naturais, só que agora nós vamos acrescentar quem? Os negativos, tá bom? Então, sempre o conjunto anterior, ele está presente dentro do outro conjunto, tá? Os números naturais é somente os números que utilizados para contar, só que somente positivo. Os inteiros são os naturais, ou seja, todos os positivos utilizados para contar. E agora vamos acrescentar também quem? Todos os negativos, tá? Todos os que utilizados para contar, só que também negativo, tá bom? Olha só, o fechamento agora continua a adição, a multiplicação e agora é acrescentado quem? A subtração. Vamos lá? Olha só. 2 mais 35, ou seja, o 2 é um número natural, também é um inteiro, né? Mais 35, que é um natural e também é um inteiro, é igual a quanto? 37. Ou seja, vamos esquecer essa questão agora de natural, porque natural agora ficou para trás. Porque o natural está aqui dentro agora, ele também é um número inteiro. Então, inteiro é quem? Positivos e negativos. Natural, só positivo. Então, agora eu vou falar para vocês sobre números inteiros, tá? Então, vou me referir agora só a inteiros. Vamos lá?
Então agora eu posso trabalhar, eu posso ter resultados negativos, porque negativo é inteiro e positivo também é inteiro. Olha só, 2 é inteiro, mais o 35 é inteiro, o resultado deu quanto? 37, resultado inteiro, beleza. Então qualquer soma, adição de número inteiro por outro inteiro, minha resposta sempre será um número inteiro. Olha aqui a multiplicação. Ó, 3 vezes 5. O 3 é inteiro, o 5 também. Multipliquei, deu minha resposta, deu o quê? Deu número inteiro. Aí você pensa assim, ah não, então vamos trabalhar com o negativo? Vamos, porque o negativo faz parte do inteiro, né? Então eu posso utilizá-lo agora nas operações, tá? Ó, 3 vezes menos 5. Aí vamos lembrar a regrinha de multiplicação? O 3 é positivo, ó. Mais vezes menos é menos. Então, olha, vai ficar como? 3 mais vezes o menos aqui vai dar menos. 3 vezes 5, 15. Então, ó, número inteiro multiplicado por outro inteiro, a minha resposta deu um número inteiro. Então, a multiplicação ela é fechada para os números inteiros. Olha só essa situação aqui, ó. Vamos na subtração, ó. 20 menos 25. O 20 é menor, né? Então, minha resposta vai dar quanto? Negativa, tá vendo? Ó, número inteiro, operação de subtração, né, menos um outro número inteiro. Minha resposta deu o quê? Também deu um número inteiro, tá vendo? Então, eu posso aplicar adição, multiplicação de qualquer número inteiro com qualquer outro número inteiro, a minha resposta sempre será um número inteiro. Agora, qual a situação onde não existe fechamento para os números inteiros? Simplesmente a divisão. Quer ver só? A divisão tem situação que dá certo, que a resposta vai dar um número inteiro, mas tem situação que não dá. Quer ver só? Aqui, ó. 10 dividido por 5. O 10 é um número inteiro, o 5 também. Então, eu vou dividir, aplicar a operação de divisão. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. Então, minha resposta deu um número inteiro, não deu? Opa, beleza, deu certo, né? Mas tem situação que não dá. Olha essa daqui, ó. 3 dividido por 2. Se você fizer a continha, vai dar quanto? 1,5. Então, nesse caso, a minha resposta não deu um número inteiro. Porque número inteiro é número sem ser com vírgula, número inteiro, não é quebrado, tá bom? E nesse caso aqui da divisão, aqui deu certo, mas aqui não deu certo. Então, aquela mesma situação que eu expliquei para você dos números naturais. Não pode ter restrição, a divisão tem restrição. Tem situação que dá certo, tem situação que não dá. Então, a divisão ela não pode ser considerada como fechamento, tá? A operação de fechamento para números inteiros. Então, quais as operações que têm fechamento para os números inteiros? Adição, multiplicação e subtração. Certinho, galera? Olha só, existem outros subconjuntos dentro dos números inteiros, assim como os números naturais. O único subconjunto que tem dentro dele é aquele do asteriscozinho, que o zero está fora, né? Não existe mais. Agora, dentro do conjunto dos números inteiros, existem alguns outros, certo? Vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu voltar isso aqui, porque ficou em cima. Cadê? Isso. Deixa eu colocar aqui no meio para ficar mais ou menos a mesma posição dos demais. Aqui. Olha só. Primeiro, eu tenho o conjunto dos inteiros não nulos. O que isso significa? Significa, ó, quando aparece, tem o zero, ele é nulo, tá? Então, aquele conjunto dos naturais lá atrás, que eu expliquei para vocês no vídeo anterior, que tinha um asteriscozinho, é o conjunto dos naturais não nulos, tá bom? Ou seja, o zero não faz parte. Quando fala não nulo, quer dizer que o zero está fora. Aqui da mesma forma, o conjunto dos inteiros não nulo, quer dizer, o zero não existe aqui. Então, eu vou trabalhar com quem? Eu preciso possuir o asteriscozinho, né, igual nos naturais, ou seja, tem um asteriscozinho, o zero tá fora. Então vai ser quem? Vem lá do infinito negativo, aí chega menos 3, menos 2, menos 1, aí pula o zero, vai pro 1, 2, 3 e também vai pro infinito positivo, tá bom? Agora, existe também a situação onde tem um mais, tá? Onde tem um mais. Como assim? Para os números inteiros, ele é composto dos números positivo e negativo, não é? Mais o zero. Então, o conjunto dos números inteiros não negativos significa o quê? Quando tem, ó, o sinalzinho de mais significa que nós vamos considerar apenas os números positivos, tá? Apareceu o asteriscozinho? Não apareceu, então o zero tá dentro. Você me fala, ué, mas e o zero? Ele é positivo ou negativo? Ele é neutro, ele não tem sinal. Mas como não apareceu o asterisco, ele tá dentro. Por quê? Porque eu vou te fazer uma pergunta. O zero ele é negativo? Não é. Aí, e positivo também não. Mas aqui tá falando o quê? Eu quero todos os naturais, somente os positivos, né? Mas o zero, ele não é negativo, então ele pode
ser considerado. Agora, se tivesse o asteriscozinho aqui em cima, o zero estaria fora. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar somente... Quando aparece o asterisco, você tira o zero. Quando aparece o sinal de mais aqui embaixo, eu vou considerar somente os positivos, tá? Então, o zero mais os positivos. E o conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, negativos, né? Então, eu vou trabalhar o quê? Com o sinalzinho de menos aqui, ou seja, eu vou considerar apenas os negativos, tá? Vem lá do infinito e o zero também vai fazer parte. Agora, eu vou mostrar para vocês essas duas situações aqui onde o zero também não faz parte. Qual que é a forma? O conjunto dos inteiros positivo, ou seja, só positivo. Então, vai aparecer o mais embaixo, que vou considerar somente os positivos, e o asterisco vai retirar o zero, não vai fazer parte, né? O asterisco sempre tira o zero. Então, esse é o quê? 1, 2, 3 vai para o infinito, né? Ou seja, a mesma coisa dos números naturais aqui, ó, tá bom? E o conjunto dos inteiros negativos, quer dizer, vai aparecer um menuzinho aqui embaixo, eu vou considerar somente os números negativos, tá? Inteiros negativos, e o zero não vai fazer parte. Então, vai ser aqui, ó, vem lá do infinito, né? Menos 3, menos 2 e para no menos 1, certinho? Agora, como que eu posso representar números inteiros opostos? Olha só, que tem aqui, ó, números inteiros, tá? Opostos. Por quê? Porque acontece de trabalharmos com os números opostos. Aqui você vai ter ideia do que é um número oposto. Para isso, nós vamos aplicar o quê? A forma geométrica, tá? Aqui a nossa forma algébrica, aqui na reta a gente vai ter a forma geométrica. Ó, vamos entender o que é o oposto de um número inteiro. Tá? Não existe oposto de número natural, porque natural é só positivo, né? Oposto vai ser um número positivo e negativo, então eu só posso trabalhar o oposto aqui dentro dos números inteiros. Olha só, o oposto de 2 é menos 2, pois 2 somado com menos 2 aqui, ou seja, 2 mais menos 2 vai dar quanto? 0. Então, olha só, se eu pegar o 2 e fazer a operação dele com menos 2, sempre vai dar 0. O que é um número ser oposto de outro, né? Ou seja, eu vou comparar dois números se eles são opostos ou não. O que significa um número ser oposto do outro? Se você somar os dois, o resultado vai dar 0. Quanto é 5 com menos 5? 0. Quanto que é 10 com menos 10? 0. Quanto que é 20 com menos 20? 0 também. Então, quando que eu sei que o número é oposto ao outro? Se você somar os dois, o resultado sempre vai ser 0, tá? Mas é assim, ó, para você entender melhor, gente, o oposto é o quê? É o número e ele mesmo com sinal oposto, ou seja, mais 5 e menos 5 são opostos. Menos 10 com menos 10 são opostos. Menos 15 e mais 15 são opostos. Menos 100 e mais 100 são opostos. Mais 200 e menos 200 são opostos. Entendeu? Então, o que é um número ser oposto ao outro? É o número, né, positivo e o mesmo número, só que negativo, tá bom? Ó, dois números são opostos um ao outro quando a soma entre eles dá 0. É o que eu já expliquei para vocês. Agora, vamos entender aqui os números opostos, né, dentro da reta numérica. Os números opostos também são chamados de simétricos, tá? Então, números opostos ou simétricos. Aqui na forma geométrica, na reta numérica, a gente entende essa questão dele ser simétrico. O que é uma coisa ser simétrica a outra? É que ela tem o mesmo formato. Nesse caso aqui, vai ter a mesma distância, tá? Então, uma coisa simétrica à outra é que ela tem o mesmo formato, ou ela possui a mesma distância da outra. Mesma distância do quê? Mesma distância em relação ao zero. Então, tá aqui a minha reta, né, numérica, tá? Ou seja, aqui é o 0. Agora eu posso escrever os números negativos. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando com números inteiros, né? Que é o quê? Começa aqui do 0, será a minha origem. Pro lado direito eu tenho os números positivos e pro lado esquerdo eu tenho os números negativos, tá? Então agora eu aumentei essa quantidade de elementos aqui dentro da minha reta numérica, certinho? Olha só. Então vamos descobrir o oposto. O oposto, gente, é um número, ele vai possuir a mesma distância do 0. Por exemplo, ó, aqui tá o mais 2, não é? A distância do mais 2 até o 0 é essa, né? Qual é o número que está lá do outro lado do 0 que tem a mesma distância do mais 2? O menos 2. Por exemplo, ó, o mais 5, a distância do mais 5 até o 0 é essa. Qual que é o número que está lá do outro lado, né? Do 0, ou seja, do lado negativo, que tem a mesma distância do mais 5? É o menos 5, tá vendo? Então, o simétrico é uma coisa que tem o mesmo formato. Nesse caso aqui, tem a mesma distância. Então, sempre o oposto de um número é o quê? É o número positivo e o mesmo número, só que negativo. Se você tem um negativo, qual que é o oposto dele? É o mesmo número, só que positivo, tá? Se você tem, por exemplo, mais 2, o oposto é menos 2. Se você tem mais 3, o oposto é menos 3. Agora, se você tem um número negativo, por exemplo, se tem um mais 5, ou desculpa, menos 5, o oposto será o quê? Mais 5. Se você tem menos 15, o oposto será o quê? Mais 15. É só você mudar o sinal, você sabe o que é o oposto, tá vendo? Olha só. Então, o número, ó, menos 2 e o número mais 2 aqui, eles são opostos ou simétricos, tá? Então, tem situação, vai aparecer a palavra oposta e tem situação que vai aparecer a palavra simétricos, tá? Então, se falar assim, dois números opostos, você sabe o que é. Se falar dois números simétricos, você tem que lembrar que é a mesma coisa dos números opostos, tá bom? Então, a palavra simétrica é a mesma coisa do oposto aqui dentro da reta numérica para os números
inteiros. Certinho, galera? Então tá aí, esse é um novo conjunto numérico que nós aprendemos, tá bom? Números inteiros. Tá vendo que nós estamos ampliando, né, os números, certo? Nós estamos, primeiramente, nós estudamos um conjunto que só possui números positivos, né, utilizado para contar. Esse agora, conjunto, né, possui os mesmos anteriores, os utilizados para contar, só que agora também nós vamos utilizar os números que também é utilizado para contar, só que agora nós vamos acrescentar o sinal de negativo neles, tá? Então, números naturais, somente os números utilizados para contar, e números inteiros, todos os naturais mais os negativos, os mesmos dos naturais, só que negativos. Certinho, galera? Então, estamos aumentando o conhecimento em relação ao conjunto de números, tá? Nós já sabemos 2, tá bom? Então, fico por aqui, até a nossa próxima aula e fui!